É fácil adorar a Deus quando você está com dinheiro no bolso, está com a vida estabilizada, quando você tem seu carro para andar. Agora é difícil quando você perde carro, terreno, trabalho, amigos, família. Quando todo mundo te menospreza, fala que você nunca vai ser nada. Mas eu sei que as promessas que as irmãs do Coque sempre falavam para mim, e a gente dá uma de doido e fala, não, essa irmã é louca. É só o começo que está se cumprindo. Bom, irmãos, alguns conhecem minha história, e alguns não, acho que a maioria aqui não conhece. Eu venho de um lar cristão, meus pais são evangélicos, todos os dois desviados. Em 1998, vários fatores dentro da minha casa obrigaram eu a procurar a igreja. Meus pais brigando muito, muita discussão, os dois separados. E eu já jogava bola, treinava em um certo clube. E eu me preenchia com a bola, jogando bola. E chegava em casa, era briga, e meu pai batia na minha mãe, aquela coisa de louco dentro de casa. E eu comecei a ver que havia um vazio dentro de mim ainda, a bola não estava preenchendo. Um certo dia recebi o convite de um amigo. Vamos para a igreja, e eu fui. E ali eu vi que ia servir para mim aquilo e estava tocando dentro do meu coração. Só que só foi um dia, depois passou 6 meses, 7 meses, nunca mais fui. Aí a minha irmã foi, minha irmã mais velha. Foi para a igreja e começou a falar, é legal, é muito bom. E eu falei, opa, vou partir para lá também. Eu comecei na igreja, frequentado certinho, grupos juvenis, parti quase indo para os jovens. A primeira revelação sobre a minha vida. E eu na escola dominical, todo mundo estudando, e tinha que levar uma palavra sobre a igreja, no domingo à noite. E me escolheram, eu com 7 meses na igreja, me escolheram. Eu falei, Senhor, o que eles querem comigo, né? Acabei de chegar na igreja. E era só para ler um versículo, mas sim, bem simples o versículo. E a partir do momento que eu subi no púlpito para ler, uma irmã começou a falar em línguas, olhando para mim, apontando para mim. E eu falei, não deve ser para mim, né? A gente sempre desacreditando do que Deus tem pra gente. E assim que eu desci do púlpito, ela me chamou de canto. Falou, assim que você subiu no púlpito, eu vi um pastor ali levando a palavra. E eu falei, essa irmã é doida. Eu falei, não é isso que eu quero. Minha filha, não, quero ser jogador, vou ser jogador, vou jogar bola. Tô fora. Não deu 2 meses, saí da igreja. É porque todo mundo aí vindo em mim, não, você vai levar, você vai pra lá, você vai fazer isso, aquilo. Não é isso que eu quero pra minha vida, não. Senhor, não é isso que eu quero. E parei de ir na igreja. Parei de ir na igreja, passaram 6 meses. O clube me dispensou. E me mandou embora. Aí caí no mundo. Fiquei avulso no mundo, como se diz, né? Aí comecei a beber, experimentei droga, e isso eu já estava com 16 anos. E nada de voltar para a igreja. Aí chegou um ponto que eu me envolvi com uma pessoa com 16 anos, e a pessoa falou que estava grávida de mim. E isso daí eu entrei em outro clube para jogar bola, na Portuguesa Londrinense. E eu com esperança de ir embora do país, eu falei, né, essa mulher tá louca. E acabei me envolvendo com a pessoa com 16 anos de idade, sem base nenhuma, sem estrutura nenhuma, e vindo de um lar totalmente destruído, né, e sem aconselhamento nenhum. Eu também não dei bola, a pessoa falou que tá grávida de mim, não quer nada comigo não. E nisso eu acabei desacreditando mais uma vez que Deus não queria nada comigo. E eu abandonei tudo, falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? A mulher está falando que está grávida de mim, o que eu faço? Eu peguei e falei, vou voltar para a igreja. Voltei para a igreja. E essa a menina esqueceu de mim. Eu voltei para a igreja. Ela foi embora para o Canadá, voltei para a igreja. Assim que eu voltei para a igreja, já me deram outra responsabilidade. E era para mim ser líder do ministério infantil. Eu falei, não, mas Senhor, toda vez que eu venho para a igreja, as pessoas querem me dar alguma obrigação para mim fazer. Será que realmente é para mim estar aqui, louvando, buscando o teu nome? Ou para mim estar correndo atrás de bola? Aí eu firmei. Falei, agora eu vou ficar na igreja bonitinho, me livrei daquela pessoa que falou que ia ter um filho meu, parei de jogar bola de novo, vou ficar dentro da igreja. Me relacionei dentro da igreja, comecei a namorar, namorei uma pessoa de dentro da igreja por 10 anos, acabei me casando, mas dentro disso, lá atrás tinha ficado algumas coisas, como a moça tinha um filho meu, e algumas coisas do passado de família, né, que sempre vinha remoendo a gente por dentro, e com aquilo ia me corroendo por dentro. E quando eu acabei me casando, depois de 2 anos de casado, já não servia mais a igreja para mim, começou a me esfriar dentro da igreja. Eu estava dentro da igreja, irmãos, praticamente por estar
fazer churrasco. Eu era do Ministério de Louvor, mas para mim não tinha sentido. Ia para a igreja por amizade. E eu digo para os irmãos, não basta a gente estar dentro da igreja. A gente confunde ser convertido com convencido, né? Eu era convencido que eu era convertido, mas realmente eu não era. Eu estava na igreja por estar. E, então, depois de casado, depois de 2 anos de casado, me envolvi com droga de novo. Dentro da igreja. Porque no passado eu tinha me conhecido as drogas, mas eu tinha só experimentado. E não tinha continuado usando droga. Dentro da igreja, no Ministério de Louvor da igreja, cantando, ajudando na mesa de som, voltei a usar droga. Comecei a usar droga 1 dia, 2 dias, 3 dias, na semana. De repente estava toda semana. Tinha um emprego muito bom na época. Eu era representante de medicamento. Um ramo maravilhoso, financeiramente falando. Tinha uma vida totalmente estabilizada. E a partir do momento que eu vi que... Falei assim, estou usando droga na igreja, vou parar de ir na igreja. Eu parei de ir na igreja, acabou minha vida. Mesmo eu estando fazendo coisa errada, mas estava na igreja buscando a Deus. Ainda estava conseguindo me manter. E, irmãos, a partir do momento que eu parei, demorou 6 meses para me destruir. Tudo que eu tinha conquistado, casa, carro, família, respeito, eu cresci dentro da igreja. E a partir do momento que eu me afastei de Deus, eu bati o carro, quase morri, me separei, perdi o trabalho. E todos os meus amigos, pessoas da igreja, viraram as costas para mim. Porque todo mundo descobriu, né, que eu estava usando droga, que eu já não queria mais ir na igreja, e a minha família, minha ex-família lutando para me trazer de volta. Mas como eu já não tinha sentido estar na igreja, para mim não valia de nada estar lá, eu não estava nem aí. As coisas do mundo estavam me satisfazendo, estavam me enchendo, estavam me alimentando. Mas eu cheguei a um ponto que já não sabia mais o que estava fazendo, não respondia mais por mim. Eu estava usando tanta droga que eu queria acabar com a minha própria vida. Eu já não conseguia mais raciocinar, saber o que é certo e o que era errado. Todas as pessoas que se diziam amigos, que me amavam, foram se afastando. E eu tentei tirar minha própria vida. Um certo dia, um rapaz novo, 27 anos, futuro todo pela frente, bem estabilizado financeiramente, vamos falar assim. Irmãos, eu cheguei a usar tanta droga num dia, eu fui e comprei R$300 de droga. Eu falei, hoje eu me mato. Eu comecei a ver alucinações, correndo em cima de casas, no Jardim Brinati, não sei se alguém conhece, é um bairro bem perigoso de Londrina. E o Senhor me sustentando. Eu pulava para uma casa, pulava na outra, caía dentro da casa das pessoas, levantava, subia de novo nos telhados. Irmãos, coisa do inimigo mesmo. Porque eu via vozes, eu via pessoas na minha frente, eu vi o inimigo na minha frente falando que ia acabar com a minha vida. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, no mesmo dia eu encontrei um irmão da igreja, que olhou para mim e falou, Alex, isso não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso que Deus tem para a sua vida, você é um escolhido. Mas do jeito que eu estava, eu já não respondi mais por mim. Irmãos, eu estava num estado que eu pulei uma parte. Desculpa o nervosismo. Mas nesse tempo, eu me separei em 2009. Final de 2009, em 2010 eu conheci a minha esposa. Que hoje é minha esposa, Camila. Que aqui está, graças a Deus. E eu já estava namorando com ela. Eu estava num ponto tão agressivo que eu batia nela. Que eu não tinha mais controle. Que eu acusava ela de traição, tanta droga que eu usava. E ela não aguentou, se separou. Foi embora para Portugal para se livrar de mim. Olha o estado que eu cheguei. Eu cheguei num estado que não tinha como ninguém ficar perto de mim. E nesse dia eu liguei para ela, falei, as pessoas querem me matar, aquela alucinação mesmo. Até teve um caso em Londrina, de um rapaz que morreu, que entrou na delegacia, se vocês viram, que ele estava alucinado por droga. Eu estava naquele estágio para frente já, estava totalmente alucinado. E o rapaz até por sinal eu conhecia. E eu estava batendo, agredindo as pessoas, tentei até contra a minha própria mãe, dentro de casa. E chegou um ponto que eu falei, Senhor, muda a minha vida ou eu vou fazer alguma coisa de errado. E eu me internei. Eu cheguei a ser internado numa clínica em Jataizinho por conta minha, mas eu falei, eu quero me internar, porque eu olhava para os lados e falei, eu perdi tudo.
E o inimigo me acusando, gente, me acusando, você perdeu tudo, você não é nada. As pessoas me encontravam e falavam, você não é nada, você nunca vai ser nada, você determinou na sua vida que eu vou ser nada. Mas eu falei, não, eu vou ser um irmão da igreja que eu congregava. Até mesmo por um líder de lá. Eu falei, eu vou ser alguma coisa, vocês vão vir em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estava tão drogado que eu saí falando e eles resmungando comigo. Eu me internei durante 15 dias, irmãos. Mas eu fiquei louco lá dentro da clínica, fugi da clínica. Lá em Jataízinho. E até pus a Camila no ponto de louco, porque ela estava separada de mim, mas eu ficava ligando para ela, incomodando, que ela ia atrás de mim. Fiquei 15 dias lá e saí, usei droga de novo. Eu tinha um carro na época, coloquei todas as minhas coisas de bens, coloquei dentro de valor, materiais, né, dentro desse carro e fui para a biqueira. Mas Deus, graças a Deus, não me deixou chegar lá. Na metade do caminho, eu indo para Jataizinho de novo, para mim, indo para uma biqueira para trocar tudo por droga. Eu ouvi uma voz falando assim comigo, dentro do meu carro. Eu estava ouvindo o hino do Thales. Olha o que Deus fez comigo. E Deus falou para mim, tenha paciência. Só ouvi isso. Eu falei, será que eu não tinha usado droga? E eu estava indo ainda, né? Eu falei, mas será que eu estou alucinado? Tenha paciência. Irmãos, em vez de eu virar para a esquerda, eu fui para a direita, que era a clínica. E para a esquerda era a biqueira, pertinho da clínica. Para a esquerda, fui para a direita. Caí na clínica de novo. E lá eu comecei a dar uns passinhos, colocar minha cabeça no lugar. Aí nisso a Camila foi embora para Portugal. Aí eu fiquei desesperado. Eu falei, poxa, eu vou ficar sozinho de novo. Saí da clínica, voltei a usar droga. Eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer? Não tem mais ninguém por mim. Que todo mundo tinha me abandonado, menos a minha mãe, lógico, minha família. Mas como eu já tinha 17 anos dentro da igreja, eu falei, pô, mas não pode, um povo cristão que se diz amar o próximo. Eu precisava de ajuda. Eu estava necessitando de um carinho, de um amor, de um aconselhamento. Todo mundo virou as costas para mim, vou ficar para o mundo mesmo, melhor ficar no mundo. Aí vai Alex para o mundo de novo. Bati o carro de novo, na Avenida Maringá, bêbado. Bati num poste. Deus me segurou mais uma vez, sem cinto, sem nada. Aí eu falei, Senhor, estou acabando com tudo que sobrou. O que eu vou fazer? E eu já estava 1 ano sem ir na igreja. Uma prima minha me chamou para ir na igreja Bola de Neve, eu fui. Comecei a gatinhar de novo, a conhecer de novo a palavra de Deus, a aprender um pouco mais. Irmãos, eu fui para o encontro e Deus falou comigo, pela primeira vez, nítido, claramente. Filho, tenha paciência que sua hora está chegando. Falou pelo Samuel Rosa, o cantor estava lá. Ele veio falar comigo, falou, tenha paciência, Deus está chegando a sua hora, e você vai ser restaurado. Aí eu falei, mas vai demorar tanto assim? Está me machucando tanto, Senhor, isso está me judiando tanto. Mais uma vez, eu não acreditei. Eu falei, que Deus não quer nada comigo, não. Voltei para as drogas de novo. Aí eu falei, não, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força, Senhor. E fiquei mais 1 ano, irmãos. Esse mundo de balada, mundo de droga, só festando, me afastando do que Deus tinha para mim. Porque toda vez que eu ia na igreja, alguém revelava alguma coisa, e eu falava, Deus não quer nada comigo. Deus não tem nada para mim. O que Deus vai querer com um cara imundo, e o meu assistente imundo, que conhecia a palavra de Deus, mas nunca levou nada a sério, não deu um segmento no que Deus tinha. E já fazia um ano que eu não ia na igreja. Aí chegou uma irmã que eu nunca vi na minha vida, falou, Alex, ele já tinha me visto na igreja, mas nunca tinha contato. O Alex, Deus está chamando você para voltar. Eu falei, Senhor, olha, o que eu vou fazer? Eu voltei de novo, Bola de Neve. Aí, irmãos, Deus de novo me trouxe, conversando. E eu falei, tá bom, Senhor, seja feita a sua vontade sobre a minha vida. A partir do momento que eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade, minha vida começou a mudar. Comecei a seguir certinho, acabei voltando com a Camila, nós tínhamos se separado nesse período. E nós voltamos em 2011, né? 2011, isso. Começamos a seguir a Deus. Só que nesse tempo que eu comecei a seguir a Deus, tive mais uma recaída. E quando 2013 tive outra recaída. Só foi um dia, graças a Deus, e o inimigo tentou me pegar de novo. Mas eu não estava indo na igreja mais. Já tinha parado de novo. Sempre assim, vai e volta, vai e volta. E eu falei, Senhor, não é isso que eu quero para minha vida. Aí eu conversei com a Camila, quase separou de mim de novo. Falei, Alex, se você não tomar uma decisão na sua vida
e realmente seguir a Deus e deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai perder a sua família de novo. Eu orei para Deus e falei, Senhor, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero ficar longe do meu filho, que aqui está, da minha esposa. Irmãos, fui para outra igreja, Ministério Madureira. Ali, Deus realmente me usou. Eu deixei Deus trabalhar na minha vida. 7 meses estava trabalhando com o ministério, já estava no Ministério de Louvor de novo, era líder de jovens, estava feliz da vida, tudo perfeito. Realmente me entreguei para Deus, só que daí começou a vir as lutas financeiras. Trabalhava numa empresa aqui de Londrina, ganhava super bem. A empresa começou a atrasar nosso salário, fiquei 3 meses sem salário, e passando dificuldade dentro de casa, já me deu desespero. Cheguei a pensar em voltar para as drogas, porque é uma grande luta, quem já foi viciado. A primeira decepção que você tem, se você não tiver firmado mesmo com Deus, você já pensa, o seu cérebro já raciocina aquilo, que é prazeroso, né, vamos falar para a carne. Eu já até pensei, falei, Senhor, fiquei com medo de voltar para as drogas. Mas como eu já estava seguindo mais a Deus, me mantive firme. Mas a cada vez que eu seguia mais a Deus nesse 2015, tudo começou a dar errado na nossa vida. Comecei a perder meu terreno, a gente tem um terreno que a gente paga, porque a empresa estava atrasando, perdi um carro, fiquei 4 meses sem salário, o banco veio tomar meu carro e veio aquele desespero total. Falei, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? E eu questionando Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Está valendo a pena eu seguir certinho o Senhor, adorar o Senhor, trabalhar na sua obra, e eu estou perdendo tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei de novo. Será que vale a pena? Aí, perdi o carro, perdi o trabalho, fiquei sem nada, saí com a mão à frente e outra atrás, desempregado. Eu me vi numa situação, falei, Senhor. Aí, irmãos, veio uma irmã e falou, Alex, se mantém firme que a sua hora está chegando. Deus está falando comigo. Eu falei, não pode ser verdade. Essa hora vai chegar quando? Já fazem 15 anos que todo mundo está falando, a sua hora vai chegar, você vai ser restaurado, tudo vai se estabilizar na sua vida. Tudo bem. Se me mantive firme, graças a Deus. Entrei em outra empresa, eu conversei com o pastor, saindo da Sávio Sorvetes, entrei na empresa Gelone, com uma proposta muito boa. Empresa também, perdi o trabalho, fiquei sem trabalho. Isso já tem 4 meses. Eu falei, Senhor, eu não vou aguentar. Desse jeito eu não vou aguentar. E eu conversei com o pastor Terciano, quando a gente veio para a igreja aqui, nós já tínhamos parado de ir na igreja, onde eu congregava. E, irmãos, se eu não tivesse vindo para cá, eu tinha caído de novo no mundo. Mas Deus é tão misericordioso que usou a vida do Jean, do Joe, que está em São Paulo, para nos aconselhar. Eu tinha parado de ir na igreja, estava voltando para o mundo. Primeira vez que eu fiz uma visita aqui, conversei com o Tiago, falei, Tiago, eu já não sei mais o que eu faço. Já não quero mais ir na igreja, eu vou voltar para o mundo. Já tinha saído de novo para a balada. Eu falei, Senhor, eu vou cair de novo no mundo. Tanta promessa e nada está acontecendo na minha vida. Estou perdendo tudo. Aí quando eu vim para cá, irmãos, a primeira palavra que eu vi foi do pastor Júnior. Foi ali embaixo. Aquilo me deu uma calma, me deu uma certeza que Deus olhava por mim, que Deus estava olhando por mim ainda. E no segundo dia que eu vim, o pastor Terciano perguntou sobre dízimo. Ele ficou até assim meio sabiado, falando sobre a campanha aqui em cima, que ia fazer sobre o fogo. E aquela palavra foi tão impactante no meu coração, que eu não tinha dinheiro. Eu falei, eu vou ajudar nessa obra. E o pastor até falou para mim, olha, o dia que você vê, Alex, foi o dia da obra. E eu senti no coração, falei, eu vou ajudar nessa obra. Irmãos, a partir do momento que eu falei, eu vou ajudar nessa obra, meu coração se abriu. Eu falei, Senhor, será que é aqui que eu vou congregar e vou ser realmente restaurado para a sua obra? E fui aqui embora para casa, depois conversei com o pastor Terciano no culto. No outro culto, falei, pastor, queria conversar com o senhor, para fazer uma visita em casa, que nós estamos precisando de uma visita, que eu preciso estabelecer minha família. O pastor foi em casa. Irmãos, não preciso disso, não vai me levar a lugar nenhum. Estou aqui para glorificar o nome de Deus e tentar falar um pouco o que Deus fez na minha vida. Mas quando eu conversei com o pastor em casa, eu senti uma paz tão grande no meu coração, como dentro de 19 anos de buscando a Deus, nunca tinha sentido. Olhei para minha esposa e falei, Camila, é aqui. Aleluia.
É aqui que Deus vai fazer a obra que Ele tem na minha vida. Esse chamado que eu venho fugindo há 15 anos vai ser aqui nessa obra. E conversei com o pastor. Falei, pastor, eu quero congregar com vocês. O pastor orou com a gente, disse que tinha uma presença tão boa, né, pastor? Tão maravilhosa. E eu vim. A honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Só que eu vim e eu achei que as coisas já ia dar um up, já ia ficar uma maravilha, né? E aí, pertinho de trabalho, eu falei, pastor, eu preciso de trabalho, né? Estou sem trabalho, você tenha paciência. Aí recebi uma proposta de um trabalho muito bom. Para ganhar, nossa, coisa de 5, 6 mil reais aí por mês. Eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Só que trabalha com uma coisa que não convém com o que eu sigo, né? Que é vender cerveja na época. E eu, orando para Deus, falei, Senhor, o que eu vou fazer? E eu cheguei no pastor, conversei com o Tiago, falei, o que eu faço? Será que eu aceito esse trabalho? Eu falei, conversei com o pastor olhou para mim, deu uma piscada, falou, é com você, filho. Eu não vou te influenciar em nada. Ele deixou a gente ver à vontade, né? E eu não preciso falar mais nada, aquilo me quebrou no meio, né? Aí eu falei, Senhor, eu não vou aceitar. Só que daí eu pensei, mas eu estou passando quase dificuldade dentro de casa, estou quase sem nada que comer. E eu falei, eu vou pegar esse trabalho. Eu falei, fiquei uma semana sofrendo, irmãos, e o cara me cobrando, Alex, você vai querer o trabalho ou não? Eu falei, não vou aceitar. Eu vou esperar em Deus. Irmãos, mas ficou pior, viu? Não ficou. Aí eu orando para Deus, tirei do meu coração, arrumei um trabalho, no momento estou trabalhando, mas esse trabalho está sendo um tratamento na minha vida. Que, assim, nós estamos vivendo pela graça de Deus hoje dentro da minha casa. Hoje eu não estou ganhando nem... Eu estou pagando meu combustível e comprando alimento dentro de casa, graças a Deus. Mas eu estou sentindo uma paz tão grande por estar na presença de Deus, que tempos atrás eu falo para o pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Que se fosse 2 anos atrás eu estava chorando, eu estava brigando com a minha esposa, eu estava procurando outros caminhos mais fáceis, como droga. Mas hoje, irmãos, eu chego em casa, eu olho para meu filho e minha esposa, ela olha para mim e fala, o que está acontecendo com você? Que você está nessa paz, nessa tranquilidade? Uma coisa que eu nunca tive, irmãos, foi calma. Eu sou a pessoa mais ansiosa que vocês podem se imaginar. Eu chego na minha casa, eu oro para Deus e falo, Senhor, no seu tempo. No seu tempo. É o que eu espero. Essa semana eu orando para o Senhor me dar uma paz para mim conseguir falar aqui. Eu fiz um livro aqui, eu falei, não vou falar nada disso não, eu falo disso que está no meu coração. Eu tenho só, irmãos, agradecer a Deus, porque nada paga. Estar aqui em cima é um privilégio, é uma honra para mim. Eu creio que vai ser uma das primeiras vezes de muitas que eu vou subir aqui. Eu creio nisso. Eu tenho a agradecer essa família que aqui está, esses amigos que eu arrumei. Não tenho palavras, porque eu vou te falar, irmãos, é fácil adorar a Deus quando você está com dinheiro no bolso, está com a vida estabilizada, quando você tem seu carro para andar. Agora é difícil quando você perde carro, terreno, trabalho, amigos, família. Quando todo mundo te menospreza, fala que você nunca vai ser nada. Mas eu sei que as promessas que as irmãs do Coque sempre falavam para mim, e a gente dá uma de doido e fala, não, essa irmã é louca. É só o começo que está se cumprindo. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Peço desculpa o nervosismo, mas eu sei que é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo que estão aqui em cima.